do Sextou Hoje, o Sextou na CESAR e na SEDUC, é prevenção das violências e promoção da cultura de paz nas escolas, né? Um tema bastante pertinente, né? Principalmente para esse ano aí de 2023, que a gente, né, que foi noticiados tantos casos aí de violências nas escolas. E o nosso palestrante de hoje é Alexandre Santos Pereira. Ele é psicólogo da Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas, CEAP, da Bahia. É professor também da Unifamec e mestrando em Psicologia Social da Universidade Federal da Bahia, né, da UFBA. Alexandre, desde já quero agradecer a sua presença e a sua disponibilidade por estar aqui nessa tarde, né, de hoje conosco, debatendo um tema tão relevante. Né? Então, desde já agradeço e seja bem-vindo. O espaço é todo seu agora. Primeiramente, muito obrigado a todas e a todos presentes. Todo mundo consegue me ouvir bem, né? Eu vou sempre perguntar isso. Pronto, tranquilo. Caso em algum momento vocês não consigam me escutar bem, me falem, que aí eu fecho a câmera também, vejo se a coisa fica mais estável, tá certo? Bem, primeiramente, antes até de falar, né, não só da temática, mas sobre de onde venho, agradecer ao convite. Né, as meninas me fizeram um convite que, no momento que me foi feito, eu topei de imediato, elas são testemunhas disso. Né, um agradecimento especial à Márcia Cosme, que ela é minha aluna, né, na Unifamec, já me viu em outros momentos também, falando um pouco dessa nossa experiência e como parte, né, como consequência, na verdade, desses encontros, ela me fez esse convite e apenas para enfatizar que me sinto bastante lisonjeado de estar aqui e poder a gente trocar um pouco, que no final das contas é o que a gente vai fazer. Eu vou falar um pouco, mas nós, no final das contas, vamos fazer trocas. Vocês que estão tanto no campo da saúde, no campo relacionado à educação, mas não só nele, né? As secretarias podem falar sobre espaços específicos dentro do campo, né, do poder público, mas se formos falar sobre saúde e educação, isso se transversaliza de uma maneira enorme para diversos outros campos, né, de sociabilidade, de existência enquanto pessoa, enquanto cidadão, cidadã, né? Então, é só fechar esse agradecimento pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Como já foi dito, eu sou Alexandre Santos Pereira, sou psicólogo, sou psicólogo de um órgão do governo do estado chamado CEAPA, né, a Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e às Medidas Alternativas. Esse órgão ele está vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, que é basicamente a secretaria que administra toda a questão penitenciária de todo o estado da Bahia, inclusive de Camaçari e de toda a região metropolitana. Então, ela administra não só a questão prisional, mas também de todas as situações que envolvem o campo das penitências. Né? Penitências, vamos pensar, né, na ideia de responsabilizações, das punições. Né? E eu trabalho especificamente no campo das alternativas penais. E essas são alternativas penais à prisão. Né? Ou seja, eu trabalho fazendo acompanhamento de pessoas que realizam o cumprimento de penas alternativas, ou seja, elas cumprem suas penas através de prestações de serviço à comunidade em uma instituição do território onde elas vivem, e nós temos instituições em Camaçari, né? Então, pessoas residentes em Camaçari que estão cumprindo pena alternativa, elas têm a possibilidade de cumprir no seu município essa pena específica, né? E, além disso, eu sou também professor, né, da Unifamec, uma instituição de ensino superior localizada no território, né, em Camaçari. Eu sou professor dos campos de Psicologia Social e Jurídica e Direitos Humanos, e também sou psicoterapeuta, além de mestrando, né? Eu sou mestrando do programa de pós-graduação da UFBA e dentro da perspectiva também da psicologia social. Eu estou refazendo essa apresentação, na verdade, eu estou enfatizando essa apresentação que já foi feita por Cláudia, porque ela fala diretamente sobre a nossa temática, a qual nós vamos nos debruçar hoje, né? Apesar de não lidar diretamente com adolescentes ou crianças dentro desse campo penal, prisional e tudo mais, né, o campo penal relacionado a adolescentes, já que crianças não são presas na nossa legislação, não é, no nosso Código Penal e nenhum outro ordenamento jurídico, acho que os adolescentes que são responsabilizados a partir dos 13 anos completos, né, eles também obedecem a uma ordenação jurídica específica para a sua faixa etária. Essa faixa etária não é atendida por mim, nesse trabalho que estou hoje e há 8 anos. Mas eu também tive experiência lá atrás, na graduação, como estagiário do Ministério Público. E no Ministério Público, sim, eu trabalhei diretamente com crianças e adolescentes, né? E eu, no Ministério Público, como é preconizado, digamos assim, né, por esse órgão,
ele trabalha na perspectiva de garantia de direitos das pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas certamente já ouviram falar do Ministério Público, mas o Ministério Público, em todas as denúncias que fazemos sobre as coisas as quais elas não são socialmente corretas, ou sobre direitos que nos são atacados, quando nós produzimos uma denúncia, o Ministério Público é o dono dessa denúncia. É ele que representa essa denúncia para o sistema de justiça. Então, quando eu trabalhava lá com o Ministério Público, eu recebia demandas de violação de direitos das crianças e adolescentes, né, que iam de maus tratos até os crimes, infelizmente, mais hediondos, e nós realizávamos, né, uma série de atividades, como entrevistas, visitas domiciliares, fazemos relatórios, né, psicossociais, para que, então, se houvesse, fosse possível que o poder público se debruçasse a essas demandas. Dentro da nossa temática, e aí, Cláudia, eu estou aqui trazendo enquanto sugestão, mas fica muito também dentro da organização de vocês, assim como você já trouxe, né, um pouco dessa metodologia. Eu vou trazer coisas, mas se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta no meio, não se acanhem, podem fazer. Eu sei que vocês têm a organização que vocês já trouxeram, mas quem quiser perguntar, aguarda para o final, mas qualquer coisa eu pergunto, eu respondo também ao decorrer da fala, viu? Mas então, falar sobre digamos que o enfrentamento complexo que é o de prevenção à violência e promoção de cultura de paz nas escolas. Para falar sobre isso, eu tenho certeza que vocês têm noção dessa complexidade. A gente precisa falar sobre muitas coisas. E nesse nosso encontro aqui, como ele tem também o seu limite, né, o seu espaço de tempo e tudo mais, eu vou aqui trazer para vocês alguns pontos que eu considero que são os mais complexos e os mais importantes ao mesmo tempo para pensarmos em possibilidades, na verdade, né? Se estamos transversalizando o campo da saúde, o campo da educação, mas todos os outros que também são responsáveis, né? A saúde e a educação não são as únicas responsáveis por isso, né? Nós temos a segurança pública, nós temos o acesso a direitos básicos, nós vamos ter a necessidade de garantir direitos em relação à moradia, nós vamos precisar falar sobre políticas de assistência que garantam segurança alimentar às pessoas, uma série de coisas. Porque, vejam, se formos falar sobre o nosso público-alvo, e eu entendo que, como falamos sobre sobre práticas relacionadas a uma cultura de paz nas escolas, nós podemos falar também sobre o público considerado adulto em sua faixa etária, mas normalmente voltamos as nossas atenções às crianças e adolescentes, né? Mas mesmo voltando para as crianças e adolescentes, o que nós vamos trazer aqui hoje, enquanto discussão, não exclui as pessoas que estão em outras faixas etárias nesse mesmo contexto, certo? Só jogar um pouquinho, porque o calor, não sei em Camaçari, imagino, mas em Salvador está enorme. Mas então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para que a gente pudesse problematizar, ele fala sobre a realidade concreta, material, né, da vida das pessoas às quais nós estamos falando. Quem são essas pessoas que compõem essa escola? Não só em relação ao corpo docente, aos alunos e alunas, mas todas as pessoas envolvidas. Mas falando especificamente ao corpo docente, né? E os seus familiares. Não podemos perder isso de vista. Quem são essas pessoas? É possível pensar em qualquer tipo de estratégia de saúde, da educação, da segurança pública, da garantia de direitos, da assistência de uma maneira geral, considerando que esse público ele é homogêneo, que que ele funciona da mesma forma, que são pessoas e grupos e comunidades que possuem as mesmas necessidades, as mesmas demandas? Não é possível. A cidade de Camaçari, a região metropolitana de Salvador, a própria capital Salvador, e me arrisco muito tranquilamente a dizer que, se formos colocar no contexto brasileiro como um todo, não é possível pensar neste público o qual nós estamos nos debruçando e principalmente no fenômeno, não é, da violência e no objetivo de uma cultura de paz nesses espaços, no caso do espaço da escola, se nós considerarmos que o nosso público-alvo ele é igual em qualquer espaço. E ele não é igual. Nós precisamos inicialmente pensar no quão diverso ele pode ser, principalmente no que eu chamo dos três principais eixos, e três eixos que, na verdade, se complementam, se interrelacionam, né? Que são os eixos de classe social, de raça e o de gênero. É impossível pensar dentro do meu entender, em qualquer tipo de estratégia, já que a questão relacionada ao campo etário, nós sempre trabalhamos com base nas necessidades das pessoas, o que sempre tentamos. Entretanto, nós precisamos ficar atentas e atentos a qual é a configuração desse público que nós estamos nos debruçando. Então,
Se, eu vou fazer uma pergunta que eu vou terminar respondendo, ou seja, vai ser terminando uma pergunta retórica, mas que vocês podem trazer para mim também, enquanto resposta a isso depois. Toda, es- toda escola é igual? Todo corpo discente é igual? Tem as mesmas necessidades? Tem as mesmas questões? Tem os mesmos, as mesmas configurações e os mesmos acessos aos direitos, aos seus direitos fundamentais, aos seus recursos mais básicos? E aprofundando mais, toda escola possui alunas e alunos que dispõem de recursos afetivos, de constituição familiar, tal como pensamos como ideal? Para vocês, é, todo corpo discente, todo corpo de alunas e alunos é igual em toda escola? Eu imagino que na percepção de vocês, é, na verdade, eu nem vou antecipar, mas já dizendo um pouco dessa resposta. Se nós pensarmos que esse grupo que nós estamos visualizando e esse fenômeno que estamos visualizando, que é o da violência, que é um fenômeno social, se pensarmos em violência enquanto fenômeno social, ele é de responsabilidade de todo mundo, de toda a sociedade, não só de quem comete a violência. Então, nesse primeiro ponto, sobre qual é a caracterização, quais são os recursos disponíveis, qual é a configuração do território. E falando de configuração de território, que eu sei que é um conceito caro para o campo da saúde, o território, pensar sobre quais são os recursos disponíveis no campo, né, do acesso a direitos fundamentais relacionados a esse território. Do direito à saúde, do direito à cidadania, do direito à cidade, do direito, isso fala sobre o direito de ir e vir, do direito à própria educação, todo esse campo de direitos. A partir do momento em que eles não se encontram presentes, eles inevitavelmente vão se refletir no ambiente escolar. E eles inevitavelmente também vão produzir digamos, uma possibilidade, né, de desacertos, de faltas dentro desse ambiente que a gente sabe que existe um ambiente familiar e muitas vezes a ausência do Estado, a ausência destes direitos, destes acessos, né, para determinados públicos, principalmente aqueles que estão à mercê do campo da vulnerabilidade, das vulnerabilidades sociais, para este público, para estas crianças, para estes adolescentes, para esses adultos que precisarão, inclusive, tirar todo o dia para tentar algum tipo de trabalho ou trabalhar e estudar à noite. Nós teremos complexidades bem específicas, diferente de um outro público que tem acesso a esses direitos e tem as possibilidades de vivenciar o ambiente da escola, de estabelecer os seus vínculos, de realizar e, ao mesmo tempo, junto, partindo da ideia destes acessos, né, de experienciar de maneira plena essa experiência da escola e das relações possíveis estabelecidas na escola. Este grupo, que tem acesso a esses direitos plenos, poderá ter um outro tipo de experiência também na escola, tipo de relação com seus pares, outros alunos e alunas, e as pessoas que estão na condição de professores, coordenadores, diretores e funcionários, e estes também poderão trazer demandas de outra ordem. Isso significa que as demandas relacionadas à violência, elas não existem? Não. Porque existem violências que não vão falar apenas da falta dos direitos. Por isso que eu falei no começo que é preciso transversalizarmos questões de classe, de raça, etnia e de gênero. Porque existem violências que não vão passar pela falta do acesso às coisas, mas pelo que nós, enquanto cultura, entendemos que é permitido agredir e violentar o outro sem qualquer tipo de consequência. Aí nós vamos falar das violências de gênero, nós vamos falar da violência doméstica, nós vamos falar do racismo, nós vamos falar dos processos de bullying na escola, nós vamos falar sobre diversas outras expressões de violência que não vão falar necessariamente sobre os aspectos de classe. Isso significaria dizer que nas escolas das pessoas mais ricas não houvesse violência. Vamos pegar, por exemplo, o contexto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos terminam sendo o país onde o maior número de ataques com arma de fogo de alunos contra alunos acontece no mundo inteiro. Porque este país, né, a cultura estadunidense, é uma cultura que se faz da utilização e da permissão do uso de armas de maneira deliberada. Você compra um armamento nos Estados Unidos no bom preço. E é bom preço mesmo. Não estou falando só de uma maneira figurativa, não, porque lá nos Estados Unidos é o mesmo Walmart que aqui ganhou o nome de bom preço. Lá você compra armas diretamente. E se você tem alguma situação de violência, um grupo que lhe violenta, e você não consegue, através do que você possui, enquanto recurso pessoal, enfrentar essa violência,
Se você não sucumbe a ela, você a enfrenta de uma maneira que suba a gradação de violência. Por isso, como eu falei, os Estados Unidos possuem o maior número histórico mundial de ataques dentro de escolas, com massacres, né, de alunos mortos por outros, que muitas vezes sofreram, né, violências por parte de seus pais. Mas eu estou falando disso, trazendo esse contexto específico relacionado a uma outra cultura, mas para fazer uma ilustrada rápida e voltar para o nosso contexto. O contexto estadunidense, dos Estados Unidos, ele possui essa particularidade, mas o nosso possui as nossas. E a maior característica do nosso contexto aqui, do Brasil, na Bahia, em Salvador, em Camaçari, em Madre de Deus, em Candeias, em São Francisco do Conde, em toda a região metropolitana possível, né, falando principalmente do nosso território aqui, nós lidamos com, principalmente, os efeitos da desigualdade social. Os efeitos que produzem, na verdade, a desigualdade social em si já é uma expressão de violência. Porque se formos observar o Brasil enquanto formação de país, né, todo mundo sabe, né? E eu acredito que a gente já conseguiu, a essa altura, já questionar um pouco isso. Porque eu tenho 37 anos, né? No meu ensino primário, a gente tinha lá dizendo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Só que o Brasil não foi descoberto, sabemos disso. O Brasil já existia, já tinha em seu território povos nativos, indígenas, e este território foi colonizado por portugueses. Só que essa colonização faz com que surja uma espécie de organização social que dá mais acessos a determinado grupo de pessoas em detrimento de outras. Isso faz, pessoal, com que hoje, em 2023, nós ainda tenhamos a desigualdade social que temos. Não pensem que, às vezes, a gente se depara com expressões que nós mesmos dizemos, e são compreensíveis quando nós dizemos, poxa, por que em pleno 2023 essas situações acontecem? Sim, elas acontecem, porque se formos pensar que legalmente a escravidão no Brasil acabou em 1888, a gente tem mais tempo de Brasil, considerando 1500, de escravidão do que fora da escravidão. Isso por si só já fala sobre as desigualdades sociais que vivemos hoje. Esse é o primeiro ponto dessa nossa troca, desse nosso diálogo aqui, que eu acho importante para nós contextualizarmos a questão da violência e da promoção, das possibilidades de promoção de cultura de paz nas escolas, porque, como essa é uma questão complexa, eu falo isso muito para minhas alunas e alunos na FAMEC. Se alguém vender para vocês uma solução fácil para um problema complexo, das duas situações, uma. Ou essa pessoa, ela não está sabendo o que está acontecendo, ou essa pessoa está sabendo e está querendo te enganar. Porque não existe solução fácil para problemas difíceis, complexos sociais. Não existe. E principalmente falando sobre nossos campos relacionados à rede pública de ensino, que é diretamente influenciado por essas mesmas desigualdades sociais, por esses aspectos de raça e etnia, pelos aspectos de gênero. Elas são as que mais diretamente sofrem, embora, como falei, não só elas. Principalmente as de classe mais alta, com maior condição, pode não ter o aspecto de classe presente, mas o de raça, etnia e de gênero também está. E eles também produzem violência. E é também necessário pensar uma possibilidade de uma cultura de paz nesses aspectos. Boa tarde, Yuri. Bem-vindo. Então, agora falando diretamente sobre a nossa temática, embora, não sei se vocês concordam comigo, mas não tão indiretamente, a gente já falou sobre as nossas complexidades de pensar esses aspectos de violência e promoção de cultura de paz, partindo desse primeiro arremate histórico. Eu sempre acho importante nós entendermos a história de onde estamos, para entender porque o problema que estamos vivendo é tão difícil. Então, partindo agora mais diretamente sobre a nossa temática, e ressaltando, eu considerei importante fazer esse arremate não só para entender a história, mas também para poder afirmar com já um lastro argumentativo de que não é possível nos debruçarmos aos aspectos de violência neste ambiente escolar, que pense, inclusive, qual a questão da saúde, do bem-estar das pessoas que lá estão, sem pensarmos no que transversaliza este espaço. Nós já cansamos de dizer que, muitas vezes, a escola termina ocupando o papel da família, de oferecer uma salvaguarda, de oferecer um vínculo afetivo, de oferecer segurança mínima alimentar, porque muitas vezes é a escola o lugar onde a segurança alimentar é garantida através da merenda escolar.
Vimos, por exemplo, durante a pandemia, né, no local onde eu trabalho, na CEAPA, muitas escolas que nós encaminhamos as pessoas para cumprir as penas alternativas, tem penas alternativas que são de doação a uma instituição. E era aquela doação, que era um cumprimento de pena de alguém, que garantia a merenda escolar de uma semana de uma escola para as crianças que estavam em casa por conta da pandemia, mas não tinham o que comer em casa. Percebem o quanto é difícil pensar, é complexo pensar no que atravessa o que pensamos como violência? Existem outras violências já acontecendo antes das ações individuais de violência contra o outro. Elas refletem um aspecto macrosocial que está antes da escola e que não só está antes, mas está junto com a escola, acontecendo ao mesmo tempo e que muitas vezes acontecerá depois dela. Mas, voltando ao ambiente escolar, né, eu vou trazer um paralelo da minha experiência enquanto aluno da escola pública que fui. As demandas, as questões sociais e as situações de violência que vivi durante o meu tempo escolar, de ensino fundamental e ensino médio, elas são diferentes das de hoje. Como eu falei, eu tenho 37 anos, eu sou nascido em 86, né? Então eu vivi o meu primário na década de 90 e vivi meu segundo grau nos anos 2000, início dos anos 2000. Meu primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio foi exatamente 2000, 2001, 2002 e 2003. E lá nós tínhamos questões sistemáticas de violência que se refletiam na escola, mas elas são diferentes das de hoje. E eu tenho completa ciência disso. Hoje nós temos um contexto onde não só determinadas questões de desigualdade se acentuam, mas principalmente as questões territoriais se acentuam. De alunos, muitas vezes, e tiro pelas pessoas que atendo, pessoas adultas, que faziam, estudavam no mesmo bairro, mas que a escola neste bairro estava em um outro lado do bairro, a qual ele não podia mais acessar porque ele morava no lado oposto. Ele deixou de estudar porque a ida para a escola representava risco à sua vida. Para vocês, isso não soa já uma violência? Então, a escola, assim como diversos outros dispositivos de, da educação, da saúde, da assistência, mas falando da escola, porque talvez ela seja, depois do ambiente familiar, o que mais reflita isso. A escola ela reflete as questões sociais que vivenciamos no nosso contexto, na nossa sociedade. Se nosso contexto social ele tiver uma presença, uma incidência de situações de violência, a escola também, infelizmente, terá repercussão nisso. Se nós tivermos no nosso contexto situações de desigualdade, de pessoas em vulnerabilidade, a escola inevitavelmente também refletirá isso. Seja através das dificuldades no aprendizado, seja através, como eu falei, da insegurança alimentar, que a escola é a única que garante o alimento, seja aquela que fale sobre os conflitos comportamentais, sobre as influências que esse jovem, essa jovem, tem em relação a outras vinculações que possuem, que podem ir de encontro à lei. Como eu falei, a escola é mais um dos reflexos, mas talvez seja, de novo, depois da família, ou junto até, ou até mesmo antes da família, depender de como essa pessoa se relacione com seus entes, a que tenha, de maneira muito visceral, o reflexo dessas problemáticas sociais. Tá tranquilo para vocês até então? Tá de boa? Eu preciso de feedbacks, até para que eu possa continuar seguindo. E, por favor, controle também meu tempo, porque senão a gente leva, viu? Tá bom. Mas então, como pensar em promoção de cultura de paz frente a esses dilemas tão complexos, pessoal? O primeiro ponto, né? Eu terminei isso é até legal porque justifica o meu atraso também com vocês aqui. Eu cheguei um pouquinho, uns 10, 12 minutos depois do nosso horário. Eu estava numa reunião mais cedo, no meu fazendo parte, né, das minhas obrigações do meu trabalho, com diversas secretarias aqui de Salvador, e uma delas era a secretaria relacionada à assistência, combate à pobreza e a questão de lazer e esportes, né? Antes era SEMPS, aqui em Salvador, e agora é a Sempre. E dentro dessa reunião, a gente falou exatamente sobre isso que a gente está trazendo aqui agora também, sobre o quão é complexo trabalhar com um público que é transversalizado, atravessado de diversas formas por uma série de questões e que individualmente se desenvolve com base nesses acessos e nessas faltas. E a primeira e a última coisa, que a gente trouxe isso enquanto demanda nessa reunião, e nós também reafirmamos isso no final, e isso vale muito para o espaço de vocês aqui, este espaço que estamos aqui juntas e juntos. Não é possível a escola administrar sozinha esta demanda.
Não é possível que a escola consiga, sozinha, é, é, não compreender, ela consegue, mas a intervenção em relação a isso não depende apenas do campo educacional, não depende apenas do campo da saúde. E eu arrisco a dizer que, que mesmo que os dois campos se juntem em ações conjuntas, elas consigam dar conta dessa complexidade de uma forma inteira, porque é preciso de muitos outros entes presentes. Então, pensar em cultura de paz nas escolas é preciso pensar em uma série de coisas que eu vou listar aqui para vocês, mas que vocês podem também devolver para mim sobre como essas formas podem se materializar. Embora a gente vai falar sempre sobre possibilidades aqui. Primeiro, entender qual quem é esse público, como falei. Cada público-alvo, cada contexto fala sobre suas necessidades específicas, sobre tudo aquilo que vive e o que não tem acesso. O público que acessa determinada instituição da educação, que acessa os dispositivos de saúde do território e de educação do território, ele possui suas características. Então, esse primeiro ponto ele é basilar. Entender qual é, e acho que esse talvez seja o ponto de nós, eu já me considero um pouco, já de pelo menos umas 2 gerações depois da que está aqui atualmente, é de entender quais são as tecnologias sociais da juventude de hoje, gente. De que maneira essa juventude de hoje se comunica, de que maneira ela estabelece afetos, de que maneira ela se mobiliza com as coisas, de que maneira ela absorve as influências positivas e negativas, principalmente pensando que a geração atual tem muito mais acesso às tecnologias digitais do que nós tivemos lá atrás. Nós, eu digo, dos que têm uma idade parecida com a minha aqui. Mas hoje, nós vivemos também um contexto onde as tecnologias digitais, e principalmente as relações humanas mediadas pelas tecnologias digitais, são ainda mais intensas. Então, isso significa dizer que experienciar processos humanos também passa por esses espaços. As pessoas, elas se mostram nas redes, elas se comunicam nas redes, elas combinam compromissos nas redes. Eu não tenho dúvida de que vocês, no campo de trabalho de vocês, tem pelo menos uns 4, 5 grupos para combinar coisas. A gente se organiza com base também nessas tecnologias. Então, pense a pessoa que está lá na infância, na adolescência, que tem acesso precoce a esses mesmos mecanismos e que na adolescência utiliza deles como forma de se comunicar, mas também podem ser utilizadas como formas de agredir outra pessoa. Então, não é possível também pensarmos em promoção de cultura de paz sem também pensarmos no que é que surge hoje como tecnologia social. Ou seja, a maneira como, enquanto sociedade, nós exercemos as nossas práticas de socialização. Tem coisas as quais fazemos presencialmente, tem coisas as quais fazemos virtualmente. E cada uma delas também vai ter sua particularidade. É importante atentarmos a isso, porque até mesmo nos nossos próprios dispositivos em que trabalhamos, nos nossos equipamentos, independente de qual área for, nós podemos ter acesso a recursos que só podem acontecer presencialmente, outros podem ser de maneira remota, inclusive pensando as possibilidades de cada pessoa. Mas voltando, sempre voltando para o público que nós estamos pensando, e principalmente nas possibilidades de estabelecer uma cultura de paz. O primeiro ponto é pensar o que é que cria a guerra. Se estamos pensando em paz, temos que pensar no que é que cria os conflitos. E o que cria os conflitos são essas mesmas demandas sociais que eu apresentei para vocês desde o começo. Quando chega na escola, através de uma aluna, de um aluno, ou de uma criança ou de um adolescente que está num serviço, no acesso a um dispositivo de saúde de assistência, o que ele apresenta, o que ela apresenta, fala sobre toda uma trajetória anterior também. Não é só como ela está naquele aqui agora em que você atende, mas em tudo aquilo que ela vivenciou dentro do que tem acesso e do que não tem. Pode parecer um pouco estranho, né? Agora, para minhas alunas e alunos não seja tanto, que a psicologia se debruce a isso, mas a psicologia social se debruça muito a isso. Porque o indivíduo que chega para mim com o repertório que tem, esse repertório, ele é anterior ao encontro comigo. Ele acontece, ele é absorvido nas experiências dessa pessoa antes de mim. E essas experiências falam sobre tudo aquilo que ela viveu, acessando aquilo que precisa, não acessando aquilo que precisa, reagindo de uma maneira violenta a essa falta ou não reagindo de maneira violenta a essa falta. Então, novamente, pensar em cultura de paz nas escolas é necessário que a gente transversalize diversos atores e autoras e atrizes, né? E autores e autoras também, né? Não é possível que vocês, sejam na educação, sejam na saúde, estejam sozinhos e sozinhos. É preciso pensar em segurança pública. Muitas vezes a segurança pública entende que o seu papel é o seu de ostensivo, em que vai com a viatura no lugar, na comunidade, faz a abordagem, prende a pessoa, tem o conflito. Não. Segurança pública
prevenção à violência, na perspectiva da segurança pública, significa garantir direitos. Significa cobrar ao município que exista uma quadra de esporte no lugar, que existam atividades educativas, que existam atividades esportivas, para que, então, o trabalho de segurança pública não precise se sobrecarregar e entenda que sobre segurança pública fala sobre bem-estar. Educação fala sobre bem-estar. Saúde fala sobre bem-estar. Na saúde ou na doença. O campo relacionado à moradia, o campo relacionado à assistência, os campos relacionados à garantia de direitos mais diversos, dentro de todas as particularidades que nós temos e que nós somos. Se você faz parte de um contexto, e aí vale ressaltar, desculpe, o calor está imenso aqui, vale ressaltar também o aspecto relacionado às crenças das pessoas. Se você, inclusive, também tem dentro das suas particularidades, no sentido das crenças pessoais, das crenças religiosas, espirituais, de que maneira você possa professar sua crença também de uma maneira plena. Seja se vestir como pode na sua escola, seja fazer com que exista a garantia do direito de você professar sua fé, seja qualquer que seja. E aí, principalmente falando sobre aquelas que mais terminam sendo vilipendiadas, né? As religiões de matriz africana, as etnias indígenas, para que seja possível com que o espaço nosso social ele seja o mais inclusivo possível. Podemos falar sobre pessoas que podem ser neurodivergentes, que tenham também suas questões de ordem da saúde mental, sobre pessoas com diversos espectros diferentes, como o autista, né? De possibilidades de inclusão, mas que nós não podemos perder de vista que essa inclusão de qualquer grupo que seja, ou, na verdade, essa inclusão não só falando assim, porque parece que são públicos que estavam distantes de nós e a gente quer colocar junto, mas eles sempre estiveram conosco e nunca soubemos como incluir, que é o melhor dizer, mas que nós possamos pensar numa cultura de paz, mas uma cultura de paz nas escolas depende diretamente de uma cultura de paz fora delas. Se fora da escola não existe paz, na escola não vai ter, gente. Na escola não vai ter. E no final, a escola vai ser o ambiente que vai ser sobrecarregado por se responsabilizar por resolver o problema da guerra do lado de fora. E ela não consegue sozinha. Ninguém consegue sozinho isso. Nenhum setor, nenhum campo, nenhum dispositivo, nenhum equipamento consegue isso sozinho. É preciso de toda uma articulação necessária para que isso aconteça e de uma psicoeducação às pessoas, não só às alunas e alunos que estão ali, que no espaço escolar elas possam trazer os conflitos externos à escola para dentro, que terminem trazendo os conflitos familiares de fora da escola para dentro também, e que terminam trazendo as suas vulnerabilidades fora dos muros da escola para dentro também. Eu não tenho dúvida, vocês devem já ter tido acesso a situações de pessoas que, dentro desses três aspectos, já chegaram até vocês, na escola, na saúde, em qualquer lugar, sobre a sedução em relação ao tráfico, sobre as violências vivenciadas no ambiente de casa, sobre, mesmo que nesta casa não haja nenhum tipo de situação de violência realizada contra um ou outro, mas a falta completa de recursos, a vulnerabilidade social extrema, que já é uma violência, ela também existe e se reflete na escola. Todas elas precisam ser pensadas de maneira transversalizada, porque isso para nós termina, inclusive, possibilitando que, na inexistência de um desses fatores, nós possamos ter mais condições, né, de pensar em possibilidades de resposta a isso. E aí, de novo, a escola precisa estar vinculada às necessidades concretas do público o qual se debruça, mas também a outros campos, como eu falei agora, do próprio Estado, que também são responsáveis por esses jovens e essas jovens, e também ter as formas possíveis de fazer vínculo com suas famílias, independente da configuração que seja, independente do ordenamento que ela se apresente. Não é possível a escola não conceber, ou proibir, ou limitar o acesso. E eu falo de qualquer escola que seja, de uma aluna ou aluno cuja configuração social fale, por exemplo, sobre as diversas formas de estabelecer família enquanto gênero, de dois homens, de duas mulheres, de qualquer configuração que seja. Nós precisamos também estar atentos a isso, porque negar isso também é violência. Também fala sobre um impedimento em relação à cultura de paz que nós estamos pensando, porque essa paz não é só sobre a violência concreta da mortalidade, da letalidade, mas do que nós também terminamos inevitavelmente produzindo enquanto tecnologia social de violência às pessoas,
de violência a nossas alunas e alunos nesse ambiente da escola, de violência a essas pessoas que atendemos no campo da saúde, certo? E então, eu tô com tempo. Eu posso falar quanto tempo ainda? Você ainda tem mais ou menos 20 minutos, Alexandre. Oh, ok, 20 minutos que ótimo. já a gente chega a uma hora, mais ou menos. Viu? Prontinho, prontinho. Então, talvez eu nem precise dos 20, mas talvez precise de mais. Vamos ver. Então, partindo exatamente desse ponto que nós estamos aqui já aprofundando, né? Direcionando. Novamente, agora dando mais ênfase nas questões das possibilidades de uma cultura de paz, né? E enfatizando o que eu disse. Não é possível pensar em cultura de paz se existe, num campo mais macrosocial, uma série de outras guerras acontecendo. Por isso que é importante que nós possamos ter ações cada vez mais amplas, cada vez mais abrangentes, para que a pessoa a qual atendemos, né, seja independente de qual âmbito, campo que seja, ou área que seja, com que essa ação não se sinta solitária, porque não são medidas que solitariamente se resolvem. Na minha experiência, por exemplo, enquanto professor, enquanto docente, eu acesso alunas e alunos que têm diversas condições e aquelas que atravessam condições de maior, condições mais sensíveis financeiramente, afetivamente, eu entendo que, além de eu precisar ter uma atenção maior a isso, não é apenas eu, Alexandre, que pode resolver, que é preciso de uma articulação. E aí eu trago para o nosso, talvez seja o ponto que eu mais queira enfatizar aqui sobre o que pode pensar relacionado a o que nós intentamos, né? Eu trouxe para você sobre a importância de nós dialogarmos com os tempos atuais, com a geração atual, principalmente falando dos mais jovens, né? O que para eles os atrai? O que para eles produz violência? E não adianta estabelecermos uma comparação direta sobre o que para nós, na nossa época, era considerado violência e o que a gente aguentava, e o que o de hoje é violência e ele não aguenta. Porque aí, isso, no final das contas, é só um conforto para nós, não para quem está hoje. Entende? Mesmo que nós possamos pensar que determinada questão ela pode ser melhor resolvida e esta pessoa, no caso esse jovem, não está conseguindo enxergar essa forma, isso é possível, muito tranquilo. Mas mesmo que essa pessoa não esteja conseguindo enxergar essa forma, estabelecer a comparação e dizer, não, o que você está vivendo aí, na minha época eu aguentava calado e estou aqui vivo. Desculpa, isso não resolve. Na verdade, isso até piora. Não é simplesmente estabelecer uma comparação entre o que nós, no nosso, nos nossos, nas nossas gerações, nos nossos momentos em que esses jovens na escola estão vivendo e as violências que vivem, né? De que, por nós, teoricamente, temos lidado melhor do que eles ou elas, de que a coisa é de fácil resolução. Até porque é possível muito bem questionar se nós realmente lidamos melhor. O que hoje nós temos enquanto consequência daquilo que sofremos lá atrás e não tivemos condição de falar, sabe? As terapias que nós precisamos fazer para lidar com uma coisa que está lá atrás, as nossas dores, as nossas angústias de hoje, que até hoje a gente não consegue dizer bem e elaborar bem, nem mesmo para as pessoas que estão próximas de nós, sobre aquilo que vivemos lá atrás. Será realmente que nós éramos realmente melhores em lidar com isso? Ou nós só terminamos escondendo aquilo que não conseguimos lidar? E hoje, a galerinha de hoje, tem conseguido dizer melhor, ou dizer de alguma forma. Não digo nem melhor, mas dizer de alguma forma. E se diz de alguma forma, a gente precisa decifrar isso. O que é que elas estão dizendo? Tem pregnância? Fala sobre a realidade social? De que maneira fala sobre a realidade social que elas vivem? De que maneira até mesmo se relaciona porque a gente viveu lá atrás e sofreu, mas que lá atrás a gente não pôde falar. E hoje se há espaço para dizer. E por final, que espaços devemos construir para que isso que se diz possa ser escutado, trabalhado e, a partir disso, criar cultura de paz, na escola ou fora dela. Acho que esse é o meu recado final, gente. Eu vou aguardar as perguntas que vocês tenham, muito dentro, como eu falei, dessa perspectiva de troca, né? Enquanto pessoa que vivenciou a escola pública, sobretudo, né? Em todas as suas dificuldades. Quando eu falei da insegurança alimentar, sim, eu também passei por ela, né? A escola que garantia o que eu precisava para me alimentar, falava sobre uma violação direta de direitos, a qual eu terminei vivenciando. É, bullying, situações relacionadas ao tráfico, né? Principalmente pensando nas comunidades
também foi atravessado por isso. Eu sou um homem negro, eu sou nascido e criado num bairro periférico de Salvador, então tudo isso me passou. E apesar de hoje, digamos assim, eu não ter sofrido pelas escolhas que poderia ter tido se tivesse ido para outra direção, isso não significa em nada que não ter escolhido sou melhor que qualquer outra pessoa, que quem terminou escolhido por outra coisa é pior do que eu ou qualquer outra pessoa, mas sobre quais são as condições concretas, materiais, para que cada pessoa consiga escolher com toda a consciência e autenticidade possível frente ao que vive. Enfim, eu acho que é isso, pelo menos até o momento, mas posso responder as perguntas de vocês. Agradecer de novo, foi como eu disse desde o começo, pensar em violência, possibilidades de promoção de cultura de paz, a gente precisa pensar junto. Não tem outra forma. São questões macrosociais, são questões que não passam pela nossa possibilidade de controle sobre como reduzir apenas por nós. É preciso que muitos entes eles possam colaborar com isso. É preciso que a gente contamine positivamente as famílias, as pessoas que estão na sociedade e que vivem isso, para que entendam que as nossas ações elas são não só possíveis, mas que elas possam ser também efetivas, para que não só reduzam as violências, mas para que possamos também ter, com mais plenitude possível, né, as experiências que gostaríamos de ter. É isso, pelo menos por enquanto. Obrigada, Alexandre, pela bela aí, explanação. Né? Vendo você falar me fez refletir enquanto profissional, refletir enquanto pessoa também, né? Entender que a gente precisa de desconstruir alguns conceitos que a gente construiu aí durante a nossa geração passada. Não tão passada, né? Sim. Mas é uma Isso não é tão geração velho, que isso não é tão não é velho. tão velho, né? Mas assim, a gente precisa desconstruir para que a gente possa tá juntos aí, trabalhando aí com esse tema, junto com os adolescentes, né? Então, agradecer mesmo, né? Isso foi bem importante para a gente, né? E para os profissionais. É um tema difícil de ser trabalhado nas escolas, né? Então, hoje você, com sua explanação, com sua vivência, nos fez refletir. Eu acho que não só eu, mas os demais que estão aqui assistindo hoje, né? E agradecer a todos também, né, por ter participado hoje dessa discussão, né, e aí a gente colocar em prática. E, além disso, falar que tanto esse sextou quanto os outros dois que a gente fez anteriormente, o sextou passado é um sextou muito, muito interessante, né, é muito rico, falou de promoção da saúde mental dos educandos nas escolas, então ficou gravado, está lá no canal da Cogetes, então quem não conseguiu assistir o sextou de hoje, e nem os outros dois anteriores, pode ir lá no canal do YouTube da Cogetes e assistir, que está lá tudo gravado. E vocês podem replicar também para as unidades de vocês, tanto para as escolas quanto as unidades de saúde, para que possam estar assistindo tanto o sextou de hoje quanto o sextou anteriores, certo? Para quem não conseguiu assistir nenhum até hoje. Viu? E agradecer a todos por essa tarde aí. Né? Eu agradeço novamente pelo convite, pela participação de vocês, pela oportunidade de trocarmos um pouco, né? Como disse, eu não posso apenas falar sobre como psicologicamente nós nos comportamos em qualquer ambiente que seja, sem que eu possa apresentar também o que faz com que a gente se comporta como a gente se comporta, né? Quais são os antecedentes existentes que resultam nos nossos comportamentos? E aí, pensando na escola, na saúde, eu entendo que não posso focar nos comportamentos individuais como psicólogo social. Eu preciso pensar nos comportamentos nossos como grupo, como sociedade, como política, como nós, enquanto organizações, como grupos, como pessoas voltadas, engajadas a uma demanda, mesmo nas diferenças que temos individuais, nós podemos pensar em como produzir bem-estar, que é o conceito mais caro para a psicologia, né? Como nós podemos produzir bem-estar em qualquer lugar que nós estejamos, na escola, na saúde, em nossas casas, com a gente mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, obrigada a todos por ter participado. Bom final de semana, né? E até o próximo sextou. Lembrando que o próximo sextou é dia 10 de novembro, a gente vai falar de um tema também que é bastante tabu, que é saúde sexual e reprodutiva. Então, vocês já vão divulgando aí, tá? Nas unidades, nas escolas, para que possa vir o maior número de pessoas, viu? Então, tchau, bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana, pessoal. Tchau.